Felipe Saravia por aqui, Eu sou o Rafael Segovia. e hoje vamos receber o nosso grande amigo e jornalista Gil Latoreira. Oi, pessoal, prazer, obrigado, viu? Eu que prazer agradeço. enorme estar aqui. É Aliás, uma- voltando aqui, né? Voltando, Natural Entrevistas, tem aí a primeira com o Gil. Muito bacana, legal, obrigado. Seja muito Foi. bem-vindo, gratidão pela presença. Imagina, Por prazer aceitar todo. aí o nosso convite Aceitar, também. pra mim foi um prazer. A hora que me ligaram, eu falei, se der tempo, eu tô. É E isso deu aí. tempo. Tá bem. Não tem Que problema. legal. Vamos lá. Bom, antes da gente começar esse bate-papo aí agradável, a gente tem que falar dos patrocinadores, Vamos né, Sempre, deles, do dia. importantíssimo. Bom, então nesse episódio a gente tem a Magetronic, né, assistência técnica autorizada da Meteoro, né, e outros equipamentos também em geral. Magetronic está aí acessível para você. Tem também a Junk Cases, para você que está viajando, levando seus equipamentos na mochila. Sai dessa, cara, sai dessa. Vamos aí com uns equipamentos em segurança. Então, Junk Cases, aqui ó, no rodapé você vai ver o site deles, tá bom? E também o Natural Studio, que é esse espaço aqui maravilhoso onde a gente tá gravando esse podcast, tá certo? Felipe, Bora. sei que conhece aqui o nosso convidado. A ficha é extensa demais, Só um né? Aperta o pouquinho. REC, aperta o REC. vai. Acho que é mais fácil a gente É, começar. Aperta o REC. E aí deixa vocês vão soltar. pegando de quem se trata, por onde já passou, né? Eu achei legal que você falou ficha, porque se fosse capivara eu já ia ficar bem apavorado, né? A ficha do cara é extensa. Se fosse a capivara do cara, aí eu já ia falar, porra, descobriram. É bem por aí, né? Descobriram. Cara, um prazerzão ter você Imagina. aqui. Imagina. Ó, pra quem não sabe, o Gil já passou por várias emissoras, já tem, como eu disse, tem uma ficha muito grande, É. né? E acho que hoje o ideal aqui pra gente deixar tudo bem claro é a gente falar de audiovisual, que esse cara conhece muito. Não, e eu só muito. queria fazer uma adendo, porque você Muito. falou que eu passei por várias emissoras, inclusive a Globo me chamou agora. E aí? Me chamou de vagabundo, de sem vergonha, cara. Sabe? De tudo que você não pode imaginar. E fora ela, eu passei realmente por algumas. Legal. E assim, sei que né, você é jornalista, mas também atuou durante a vida aí Por outros por outros caminhos também, né, Gil? É. Por onde a gente pode começar aí nessa sua história? Vamos lá pelo começo. Comecei como um ator, né? Logo no começo, ainda na faculdade, que era muito normal os grupos de faculdade formarem aqueles grupos de teatro. Só que eu acabei me apaixonando pela arte e acabei fazendo cursos na época, que eu falo na época porque eu já estou com quase 60, e na época não existia faculdade, não existia curso, não existia nada. Você tinha que meio que conquistar. DRT já tinha? O DRT era só por trabalhos comprovados. Os meus entendi. são assim. Legal. O meu MTB de jornalismo, eu sou jornalista de fato e não de direito, e o meu DRT, tanto de dublador como de ator, foram por trabalhos executados, né? E você tem que fazer os trabalhos. Então, eu fui primeiro para o teatro. Do teatro eu fui fazer algumas participações em algumas peças no mundo da lua, por exemplo, da cultura. Olha. Eu tive o prazer de trabalhar com um elenco fortíssimo na época, né? Gianfrancesco Guarnieri era legal. o Mestrão, né? mestre, né? Muito bom. Com alguns capítulos com o Fagundes e a Fernanda Montenegro. Pesado, né? Baita de um elenco. E o legal de ser jovem é que você não tem noção com quem você está trabalhando, porque se eu tivesse noção eu nem iria, né? Eu teria vergonha. Cara, não posso trabalhar com Não eles. tem a pressão, né? Eu não sabia, então pra mim eles eram pô, que esse senhor manda bem. Pô, o cara é o Gianfrancesco Guarnieri, manda bem. Depois, lá na frente, tive um prazer enorme de trabalhar com o Cacau Guarnieri, um dos filhos, na TV Corinthians, e com o Flávio Guarnieri, que resolveu partir antes do combinado, aí, sem avisar a gente, Pois é. na novela do SBT. Sim. Então eu trabalhei com a família. E lá, então, dessas participações, eu fui ser dublador. Dublador. E comecei com uma dublagem, porque obrigatoriamente o dublador precisa ser ator. Nem todo ator é dublador, mas todo dublador Precisa tem que ser ator. Sim. pra fazer as interpretações, né? Putz, É tem- muito eu sou de interpretativo, uma cara. época de Muito, dublagem que não tem hoje o que nós temos, que é o Pro Tools e outros programas que o que a gente fala coloca na boca. A gente tinha que a gente colocar na boca. E era muito parecido com isso aqui. Eram os microfones, todo o elenco ficava dublando ao mesmo tempo, olhando aqui. Então eu falava o meu personagem, você falava o seu. Então se você na terceira Errou. rodada errasse,
A mesa inteira Acho que os mais quebrava. velhos não gostavam, né, Nossa, de fazer aliás, com os novos, o né? elenco mais velho, quando falava é novato, já te queimava com o olhar, sabe? Os caras já ficavam putos. E eu me lembro que eu entrava no estúdio e tinha um filho da puta de um diretor que ele já ficava assim, ó. Eu falei, cara, eu nem falei boa noite, o cara já tá assim. Já tá Então reclamando você de já mim. entrava apavorado, né? Então você falava e ele assim. Você falava, cara, eu devo ter feito tudo errado, tudo né? errado. Não, ele tinha. Era o jeito do Essa cara, era né? desse jeito. Então você tinha 3 oportunidades. O diretor falava pra você, você é o Jack, esse cara de bigode loiro. Perfeito, perfeito. Você tava com o roteiro. Quando chegava a sua vez, tinha a primeira passagem pra você ver o que o Jack falava. A segunda você já tentava colocar, a terceira tinha que ser valendo. Caramba. Entendeu? Caraca. Então era colocar na boca. Era o colocar na boca, que era o 5. Sim, Não sim. podia falhar. Sim. Hoje não, hoje você interpreta o texto, se der qualquer coisa, o técnico vai lá e dá um ajuste. E é Bota você um- sozinho na sua cabine, Eu sozinho, não É. é mais com na mesa o ali com todo elenco. mundo. E ele bota o que eles chamam, bota o toco, né? Bota aquele Sim. vozeirão. Na época você tinha que fazer o... Ter a voz, Você né? tinha que ter a voz, né? Os personagens caricatos, se vocês puxarem a memória, em geral, são dubladores antigos. Perdemos agora há pouco o seu Orlando, que Sim, fazia o sim. Scooby-Doo, entre tantos outros personagens. Qual que você bacanas. fez? Olha, eu fiz muito desenho caricato, mas teve uma Teve série algum? que eu comecei a fazer, que foi As Meninas Superpoderosas. Eu Ah, é comecei como verdade. prefeito. Os primeiros capítulos que vieram pela Cartoon Verdade. Network aqui para o Brasil começaram a ser dublados no Rio de Janeiro, vieram para cá, para São Paulo, e depois voltou para o Rio de Janeiro. E nessa passagem aqui por São Paulo, num dos testes que eles fazem para elenco. Aliás, esse prefeito ele é muito esquisito, porque ele quase não falava e não tinha tanto texto para o Brasil, depois ele ganhou, tinha um olho só, era todo esquisito. E ele falava mais ou menos assim: ah, mas que prazer enorme estar aqui fazendo esse programa maravilhoso com os garotos, os meninos super poderosos. Então era mais ou menos assim, assim foi. Era Aí é engraçado tão porque específico que eu acho que tinha que ser. Não dá pra mudar, né? Quando você muda o dublador lá. Não, ferrou. vai, ele acompanha, né? Continua a existem série. pessoas que têm que dar continuidade ao personagem, Sim, sim. mas que tem uma facilidade muito grande em chegar muito próximo da Sim, voz. Vira sim. quase que uma dublagem com imitação, Aham. né? E segue. Mas as características de algumas, por exemplo, aquele falsete que o seu Orlando fazia no Scooby-Doo, sim. só ele mesmo que conseguia fazer isso com Sim. uma... Na época, o primeiro é habilidade fácil dele. você fazer, o difícil é você fazer o primeiro. verdade. Depois você imitar é É legal. mais é fácil, fácil, né? sim. Criar é que Criar é que é o difícil, né? E aí veio muita coisa. é legal, né? Você ouve assim ele fazendo a voz assim, você já remete a Remete, um personagem. Outra dublagem que eu fiz, que também foi por acaso, eu levando um colega dublador, dando carona para ele, ele falou para mim, eu preciso parar num estúdio, que chegou um comercial que eu fui escolhido para fazer, e é coisa rápida, você pode parar comigo? Parei, claro. Sempre foi muito gentil comigo, não tinha por que não retribuir, né? Nós entramos no estúdio e ele foi fazer a tal da locução, porque ele tinha uma voz muito pesada, muito forte, né? Uhum. E a moça perguntou, então, ele falou, então, tem um outro bonequinho aqui que eu preciso colocar, mas ele tem que ser uma voz completamente ao contrário da sua. Uma voz quebrada, rachada, tal, assim, para dar um contraste terrível. E ele sempre foi muito gozador, ele falou assim, tem esse banana aí, ó, tenta fazer com ele. Então eu fiz o primeiro comercial do Ready Me Asas. Olha E ele só. falava, ele tinha aquele vozeirão, né? Oh, mas você... Sim, pô, E era aí um eu clássico. entrava cara, que com legal. Ready Me Asas. Cheio de surpresa. Essa eu não Então sabia. fizemos algumas coisas que, aliás, esse tipo de comercial rende muito bem. Se vocês estiverem aí precisando, por favor, o nosso muito telefone depois será bom. colocado É isso aí, aqui. vamos por aqui. Legal. Então são E aí, oportunidades de trabalho, né? E aí, que da a gente- dublagem, foi pro jornalismo mesmo? Da dublagem eu fui para o jornalismo esportivo. Trabalhei bastante tempo na CNT, antes dela fazer a fusão com a Gazeta, e depois ela voltou para a CNT.
Eu comecei com algumas reportagens, depois fui ser repórter de campo pela Gazeta do famoso Desafio ao Galo. Depois voltei a fazer um programa era um elenco também, a gente fala de bancadas, né? E alguns nomes fortes, né? Na bancada do jornalismo. Mesa redonda? Mesa redonda, mais ou menos isso. Sim, sim. O Olivério Júnior apresentava, um dos comentaristas era o China, que morreu também, já foi embora. Seu Orlando Duarte também passou por aquela bancada como comentarista. Eu, na época, eu lia fax, coisa que vocês não passaram por isso, mas era a forma de comunicação do telespectador rápida, né? Então o Olivério falava, e aí, Gil, chegou algum fax? Olha que legal, eu não cheguei a pegar... Eu peguei. Pegava assim, um fax. eu vi fax, mas eu não cheguei a pegar essa linguagem de trabalhar. Era a coisa mais rápida que tinha para televisão, né? Que legal. Eles mandavam, a secretária rasgava o papel e levava para você. E como televisão tudo é muito caro, às vezes o cara não trocava a fita do fax. Era super legal ler aquela porcaria sem óculos, já quase sem tinta e aqueles nomes. Na época não tinha essa sacanagem que tem hoje do cara colocar aqueles nomes, né? Sim, tal do Paulo, da Paula, né? Do Osmar, do Oscar. O famoso Cuca, né? O seu famoso Cuca, exatamente. O Beludo, Tomás, né? Da família Beludo. O Tomás. O Tomás. O Tomás tem uma família enorme. Então a gente lia o fax, né? Chegava aquele monte de fax. E os sorteios eram feitos por cartas. Então, durante um período, a produção separava as cartas e a gente depois separava 2 ou 3 e lia ao vivo, né? Esse tipo de carta. Mas as perguntas eram feitas via fax. E uma pergunta, desculpa até te interromper, mas a gente sabe que na TV assim, tem muita coisa que é fake. Sim. Essas perguntas eram perguntas reais mesmo? Ou naquela época já faziam essa manobra? Não, às vezes é assim. O diretor, às vezes queria apimentar alguma questão, algum debate, principalmente porque tinha ex-jogadores, os jogadores e existiam. Esse contrapeso de você ter 2 feras na bancada como comentarista, Orlando Duarte, o China... muitas vezes participava outros grandes nomes do mundo esportivo, era apimentar. Então, trazer uma pergunta. Trazer uma pergunta que pudesse de alguma forma, então era fácil. O cara mandava um fax pra lá e o besta que lia. E aí jogava aquela confusão. A bomba tá ali. E geralmente os programas, quando eles estão com audiência baixa, ninguém manda nada. Sim. Então você fala, nossa, tá chovendo, não tá chovendo nada. Não tinha nada. O fax estava até desligado da tomada porque não virava nada. Então vem aqueles papeizinhos, né? Não, olha, seu fulano aqui tá... Gente, nós estamos lendo aqui porque não para de chegar fax, a bobina já acabou. Tinha um. Né? Não, isso acontece. Tinha. E às vezes a gente tinha que inventar, porque você era pego de surpresa. Então isso já vem... Pá, aquela coisa. E aí, vamos lá, tem que ler. E eu olhava para o apresentador e ele falava, tem que ler, vamos lá. Então, fulano e tal, tá perguntando aqui, qual é o seu time do coração? O cara, porra. Tá bom, Corinthians, tá bom, beleza, ele só quer saber isso. Porque às vezes falhava também, né? Sim. Você não sabia o que perguntar. Claro, né? O que você comeu no almoço? Porra, que eu comi no almoço? O que interessa isso? O Silvio Luiz. Sempre foi tido como aquele cara muito grosso, aquela coisa toda. Mas às vezes perguntar pra ele, aquele jogo foi bom? Não, foi péssimo. Pergunta pra tua irmã que veio comigo fazer o jogo. Isso, ele também era assim atrás das câmeras ou era só ali a hora que ligou as câmeras? Verdade. Existem figuras que dependem do dia, né? O Silvio Luiz tem uma experiência, um nome assim muito respeitado no mundo esportivo. Foi considerado ranzinza depois de velho, mas eu acho que até por conta da experiência, do dia a dia. Vai montando ali. E aí certas coisas você passa a não ter mais tolerância para isso. Coisas muito óbvias para ele e que para quem está começando é uma coisa... não seja tão óbvio, mas para ele... Mas existe muito um personagem, viu? Com certeza. Com a grande maioria é um personagem. Sim. Eu, por exemplo, trabalhei com o Ronald Golias. E ele, fora dos bastidores, era um camarada completamente sério. Ele não era aquele cara que... Você chegava perto dele, já queria rir, já queria provocar uma piada, uma situação. Mas ele era um cara sério. Nos bastidores ele era um cara sério, reservado. Entendeu? Mais reservado.
mas tinha uma capacidade de te fazer rir Criação. com um olhar ou com uma mexida de cabeça na hora do famoso hack play, que era fantástico, entendeu? O Golias, Legal. ele era Então muito bom. você tem pessoas que conseguem, naquele momento, ter um insight fantástico, que bastidores, que um pouquinho antes a gente mostrou coisas de bastidores que a grande maioria das pessoas não acreditam que aquilo verdade. acontece num bastidor, mas é a pessoa. O apresentador, o ator, são seres humanos, eles têm lá seus momentos ridículos, né? Sim. E sempre tem um bom amigo que tem uma boa Sempre câmera tem um bom amigo na mão, né? ligado- Para pegar ligado no e lance. te expor depois pro resto da vida. Aproveitando isso, a gente aqui, poxa, fala muito sobre os bastidores, né? Sim. Dos eventos, da TV, do audiovisual. E você tá nos bastidores também há bastante tempo. Como é que é? Já caiu numa cilada, numas pegadinhas de bastidores também? Todas que você pode imaginar. Todas. Vocês estavam falando de patrocínio aqui, eu me lembro bem, e talvez a pessoa até, a audiência é grande, e talvez ela vá descobrir que aconteceu isso. Nós tínhamos um patrocinador chamado Super Par, Super par. que era uma empresa de parafusos. Par de parafusos. De parafuso. Super, porque ele era de aço e ele era inquebrável. A menina foi fazer o merchan e ela falou assim, no oferecimento da Super Pá. A Super Pá. E o maldito do produtor pega uma pá de lixo e vem varrer. E o Cinegra, quando a pá ficou no cantinho, fechou. Virou pra E ele. o diretor de corte, oferecimento Super Pá. Pumba. Cara, eu tinha ainda Puta meia hora que de jornal para fazer. Deus. Bons E com amigos, aquele né? texto super par no caminho. Cara, era muito Super difícil. par. Então, você morre de rir. Como tem situações constrangedoras, que falha microfone, falha ponto, Sim. falha... Sabe aquela coisa que você está fazendo? Sim, Ele fala, Gil, câmera 3 pifou. Ok, tenho 2 ainda. Gil, só fica no geral. Tudo bem, o geral ainda segura bastante. Gil não anda, porque isso num Ao único vivo. jornal. Sim. Encosta bem no entrevistado porque o lapela dele pifou. Morreu. Tem que ser Caraca. pelo seu. Cara, só se eu abraçar ele, velho. Não Só dá. beijar Caralho, ele, falar, vem cá, que perrengue. fala pra mim como é isso. Perrengue total. Perrengue total. Perrengue total. E são situações que você tem Tem que se de virar ali alguma na hora forma, também. sair. E a gente já viu muitos jornalistas pegando fogo em cena. O Boris Casoy Pô, teve uma verdade, saída. Nós vamos para um verdade. rápido intervalo. Sim. Enquanto eles apagam o incêndio aqui no estúdio, se der, a gente volta. Cara, Você vai falar o quê, cara? Literalmente, Teve cara. um caso do Boris também, que é muito famoso, assim, que ele perdeu o TP e aí eles tinham que entrar no intervalo e ele começa só a mexer a boca, assim. Sim, pra dar a impressão de que tipo, tinha dado áudio, Aí, cortaram o áudio. Só que aí ele fala assim, fingi que eu tava sem áudio. Sim, sim. No final. Porque não tinha mais o que fazer. Porque o jornalismo ele é todo preso ao TP. Sim. Para quem não sabe, o TP são aquelas letras que aparecem na frente da câmera por um monitor para o jornalista falar, porque Sim, ele não vai sim, decorar todo com aquele certeza. texto. Sim. E às vezes a falta desse texto num determinado ponto pode te derrubar. Se ele acontecer no meio da reportagem, o jornalista ainda tem a capacidade de dar um término Ter uma naquele, interpretação da matéria. fechar, ali. fazer um comentário. Sim. Mas e o que vem depois? Então, Pois é. O que fazer depois? E quando o TP termina exatamente quando você termina uma notícia, muda de câmera e o negócio tá não tem. black. Nossa. Aí vem aquela, né? Improvisa, às vezes. Improvisa. Bate a boca e dá a impressão de que foi um problema técnico. Sim. E tem jornalista que não consegue dar aquela parada e começa a procurar câmera. Isso aconteceu na Globo já várias Sim, vezes. Muito, sim. muito. E o jornalista, coitado, ele fica perdido. Tá né? vendido Tá ali, vendido, completamente. totalmente vendido. Você tem que assumir. Falar, olha, nós tivemos um probleminha técnico, nós vamos para um rápido intervalo. Se resolver, a gente volta. Muito Se eu mais- não voltar, até amanhã. Pronto. Igual essa do Boris. Ué, o que ele falou, nós Resolveu vamos o para um rápido incêndio, né? intervalo, enquanto eles apagam o incêndio. Se apagar, eu volto. Eu volto, Se não, senão. até amanhã. E levanta e sai. Cara, Entendeu? que situação, Levanta e né? sai. Eu passei por uma situação no meio da pandemia.
Teve aquelas... o estudo era muito reduzido de pessoas, e eu ficava com as câmeras fixas, aquela coisa Isso toda. na TV8. Na TV8. TV8. E num determinado momento que eu estava fazendo o jornal, alguns quadros eu já deixava gravado para, no ao vivo, ser muito rápido. Sim, sim. E nessas gravações, eu levantava para trocar de roupa, para dar sequência a uma outra coisa. Eu levantando da bancada, tinha um monte de fio de iluminação no meu pé. E eu, então, para tirar aquela fiação, eu me debrucei na bancada. A porra da bancada estava sem uma das rodinhas. Virou. Ela virou. Eu quebrei o braço. Eu ainda tinha 5 programas para gravar. Tá de sacanagem. Então eu fiz os outros 5. De enfaixado, assim? Não, eu quebrei o braço na caída. Você ia gravar ainda naquele dia. Entendi. Eu achei que era uma dor insuportável, mas que eu não tinha quebrado. Então apresentei o resto com o braço para baixo, quando punha para cima, Nossa. roxo, aí tirava e tal. Ou seja, você apresentou 5 programas de braço quebrado. Braço quebrado. braço Então é aquela quebrado. coisa, sabe, você dá uma notícia? O brasileiro Todas está as notícias- feliz, né? O brasileiro está feliz. Tudo de bom está acontecendo. Porque, cara, era insuportável a dor. Caraca. Aí Braço depois eu quebrado. engessei do ombro até o punho. E tive que Nossa! gravar, fazer 40 dias o jornal assim, com gesso. E tudo era gesticulado dessa Só pra forma, baixo, né? assim. Pra baixo. Pra não mostrar que Pra tava não com mostrar gesso. que não Sim, pode. sim. Porque eu teria até problema Sim, trabalhista, sim. porque eu estava machucado. Né? Foi terrível, terrível. Caraca, São coisas de bastidores que perrengue. poucas pessoas sabem. Mais um né? perrengue, mais um, gente. Mais um perrengue. Bancada é interessante fazer bancada, porque bancada só tem esta visão, essa que nós estamos tendo. Então você pode aprontar. Na TV Corinthians, por exemplo, eu e o Luiz Cláudio, que era um dos comentaristas da bancada, a gente sempre recebia jogador ou técnico. À época era o Tite, o grande técnico. Mas a gente não brincava muito com ele, porque o Tite era muito respeitável. Né? Sim, Mas sim. jogador, nós cansamos de uma... Eu me lembro que uma vez... Eu não vou lembrar qual era o jogador. Eu fiz uma aposta com o comentarista e nós tiramos a calça, ficamos de cueca Olha e os daqui pra caras, cima. Assim. Então funcionava mais ou menos assim. Ficava eu numa ponta, na ponta principal, que eu era o âncora, o convidado no meio e o Luiz Cláudio na outra ponta. E os dois de Então cueca, nós entramos convidado assim no meio. na bancada e o Castan, lembrei. Era o Castan. Leandro Castanos. E o Castan foi entrevistado porque ele tinha passado por um perrengue na época que um amigo dele deu um tiro de espingardinha de chumbo no sítio dele e acabou machucando Sim, um eu colega. lembro dessa Isso história. deu um perrengue danado, mas nada, não foi nada provocado, né? O Castan então veio, sentou na cadeira do meio, nervoso por televisão, não prestou atenção em nada. No meio da entrevista nós tínhamos que fazer a pergunta. Então qual era a brincadeira? Eu virava a cadeira assim e virava de frente para ele, de cueca. Olha os Cara, então caras, ele viu velho. aquela pergunta e já ficou... Deve ter pensado, mas esses caras são... porra é essa? né? O que tá acontecendo? E aí ele respondia pra mim e virou pro Luiz Cláudio, que fez a mesma coisa pro lado dele. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Esses Que caras esses cara- precisa de cueca. Os caras querem... Nós mantivemos essa brincadeira com ele até o fim. E o gozado, que nós tínhamos a escalação do jogo. E ele ainda não tinha. Tá de sacanagem. E aí o Luiz Cláudio falou, como é que você se sente ter sido cortado do time pelo Tite dessa forma? Cara, ele não tinha sido cortado e ele... E como ele tinha visto a lista de escalação na bancada, ele falou, cara, me cortaram, velho. Caralho. Cara, primeiro minha entrevista de cueca. Caralho. Depois veio falar que me cortaram do time. Caraca. Cara, a feição dele Mudou foi uma coisa na hora. similária. Sabe? E quase que ele falou, não, vocês estão de brincadeira, né? Vocês vêm me entrevistar de cueca e ainda fala que eu tô fora do time. Foi muito... Aí a gente brincou, falou que não. E no final nós revelamos. Gente, ele tá todo atrapalhado. Porque nós perdemos uma aposta aqui, tivemos que fazer desse jeito e tal. Mas são coisas que quem tá em casa não Não sabe e faz às a vezes não menor ideia. entende. Mas não revelou no ar, então. Revelou só pra ele depois. Não, no final nós Revelou revelamos. no ar. Ah, Porque tá. ele ficava com uma aparência Cara, assustada. imagino. Quando ele virava, ele olhava para baixo e olhava para cima e olhava para a câmera. Então a gente acabou explicando. Acho que ele ficou né? pensando, cara, será que os caras sempre fazem as coisas não, assim? claro, pô. ele deve ter pensado, Caramba, mas esses será que- caras são animais, né? O cara vem descalço, cara, de Será que cueca. o William Bonner também fica... Será que ele fica assim? Né? Boa noite. Ô Gil, mas Levanta de aqui cueca. de curiosão, assim,
comentou, né, sobre essas experiências na TV Corinthians. Como é que você caiu na TV Corinthians? Sei que você era do esporte também, mas e a TV Corinthians? Como é que surgiu? Bom, a TV Corinthians, eu trabalhava na TV+. A TV+, foi a TV que desenvolveu a TV Corinthians. A TV+, é uma TV a cabo do grande ABC. Eu apresentava o J+ ABC junto com o Darcio Arruda. O Darcio Arruda é um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro. Apresentou o Jornal Hoje, Fantástico, dentre outras coisas. E apresentávamos, então, na bancada do jornalismo. Quando a TV Corinthians inaugurou, precisava de um apresentador. Um âncora. Para o telejornal. E o dono da TV+, me chamou e falou, você vai lá, vai apresentando enquanto a gente escolhe um ex-jogador, uma pessoa mais focada no esporte para poder fazer. Então eu comecei a fazer o Timão News, que era o principal jornal da TV Corinthians, apresentando na bancada nessa situação. Daqui a pouco alguém vai sentar, e isso eu fiquei 6 anos apresentando na bancada até acabar a TV. Ou eles não foram competentes para achar alguém para me substituir, ou acharam, deixa esse trouxa aí mesmo, e aí vai. Aí eu saí do show e fiquei totalmente enveredado no ramo. Só que a TV Corinthians tinha 24 horas de programação. Conteúdo o tempo inteiro. O tempo todo. O Parque São Jorge é um grande Projac. Sim. Tem de peteca ao futebol master. E o Corinthians vivia o melhor momento da história dele, que foi de 2010 até 2014. Ele conquistou todos os títulos, o Mundial, a Libertadores, que o Corinthians não tinha. Construiu o estádio, passou a ter um estádio. Então, mudou assim. Tudo aquilo aconteceu. Fazíamos transmissão ao vivo do treino diário do Corinthians, direto do CT Joaquim Grava, com 3 horas de duração. E a gente imaginava que ninguém ia assistir aquela... Nossa, trabalhou Cara, pouco, começava às 7 da manhã. Cara, aquilo tava cheio de vagabundo assistindo. Os caras, eles acordavam às 7 da manhã, interagiam. Mas corintiano é o bando de louco, vai assistir. Exatamente. Então era o Campeonato Brasileiro de Natação sendo disputado com os melhores atletas do Brasil ali no Parque São Jorge. Então mostrávamos ao vivo. E de repente eu entrava às 7 da manhã da TV e saía às 11 quando acabava o jornal. Era fazendo o jornal, narrando o jogo, fazendo os treinos, entrevistas, porque nós tínhamos... Então era toda a cobertura esportiva, né? Não era toda. Somente o futebol. Não, tínhamos o Anderson Silva, naquela época tinha assinado o contrato com o Corinthians. Verdade. Ele treinava na academia do Corinthians, então mesmo? nós entrávamos com flashes ao vivo, ali, mostrando ele treinando. Ele tinha um programa semanal na TV Corinthians, né? Enfim, tinha uma programação muito diversificada no quesito esportes. E nós tínhamos também algumas coisas de interatividade que eram fantásticas. O cantor, compositor Toquinho, tinha um programa, Toquinho, Violão e Futebol. E ele tocava, cantava e só recebia feras falando de futebol, porque ele é um corintiano roxo, fanático, e ele entende muito de futebol. Então nós tínhamos toda essa diversidade de programação. Foi fantástico, foi um período fantástico. Lamentavelmente, foi a primeira TV de clube a ter um canal específico numa TV a cabo, que nós estávamos na TV a cabo. Foi a única em TV a cabo, hoje todas são pelo YouTube, né, pelo seu canal próprio, e parou. Foi lamentável. Eu ia te perguntar isso, porque eu acho que o Corinthians foi pioneiro, foi né? Foi o pioneiro, foi o primeiro a fazer a TV de clube. Em TV. Que né? legal. Em TV. Sim. Então, nós tínhamos um canal específico na TVA, que na época tinha NET TVA, e a TVA nós tínhamos lá o canal do Corinthians. Era TV Timão o nome, né? Não, Corinthians, TV Corinthians. TV Corinthians. TV Corinthians. 24 horas de programação, e nós tínhamos muita coisa ao vivo, com imagens direto do CT Joaquim Grava. Fizemos a cobertura completa, chamava-se Diário do Estádio. Ele mostrava todo dia a obra do estádio, construção, passo a passo. Então ainda não tinha o estádio, estava construindo. Nós e aí fomos do Lula indo lá com o Andrés falando aqui, vocês vão construir o estádio de vocês. Aliás, eu tenho uma foto que é memorial.
Só eu não fui preso naquela mesa. Tava os donos da Odebrecht, o Lula, o Zé Dirceu, tava o Andrés. Quer dizer, eu pensei, pela fila eu devo ir pra cadeia. Eu tô- Cara, pulou. Graças a Deus, Deu o tudo meu certo. pulou. Mas daquela mesa todo mundo frequentou Você olha a foto ali. Curitiba. Todo mundo Esteve teve em uma Curitiba. estadia em Olha Curitiba. só, Alguns cara. continuam presos, né? Mas foi muito legal. Então foi desde a tirada da pedra, quando o Lula falou, aqui vocês vai ter estádio, até a Copa do Mundo, quando foi a Pô, inauguração da Arena 2014, Corinthians. né? Na verdade, a inauguração foi um pouquinho antes, que o pouquinho Corinthians antes, perdeu, tomou né? um pau, Puta, Puta, que merda. A gente O Corinthians, perdeu. Os três O sofredores. Corinthians foi jogar, jogou e Chapecoense, eu perdeu. Figueirense. Figueirense, Perdeu verdade. pro Figueirense de 1 a 0. Figueirense. O cara que marcou o primeiro gol na Arena Corinthians foi depois jogar no Corinthians, mas ele jogava pro Figueirense. Foi 1 a 0 pro Figueirense. Eu lembro disso. Giovanni Augusto, alguma coisa assim, eu acho, né? Ele fez esse gol e Filha da mãe, né, cara? inaugurou as redes Muito obrigado, da Arena e ganhou do E Corinthians. aí teve a Copa do Mundo, o primeiro jogo do Brasil e o gol contra do Marcelo. Então, teve a Copa, Porra, a Copa Corinthians. do Mundo, e o Corinthians, então, inaugurou o legado da Copa do Mundo, os telões. Sim. Sim, sim. Hoje todas as arenas têm os seus telões, mas o primeiro também foi a Arena Corinthians, a época era só a Arena Corinthians, não tinha o name rights vendido ainda, hoje é Neoquímica Arena, né? Então estreou os telões. Então toda aquela programação que hoje existem nos estádios, dos telões, do locutor, das ações, Sim, sim. começou na Partiu Arena dali. como um legado da Copa do Mundo, que isso veio fora de também. outros estádios. Nos Estados Unidos é muito comum isso. É muito mais legal você assistir um pré-jogo de futebol americano Do com que as eu- atrações Sim, que sim. existem do que efetivamente o jogo. Claro que o jogo, indiscutivelmente, é a cereja do bolo, porque tá todo mundo lá para assistir isso. Mas os shows que acontecem no pré-jogo são fantásticos, com interatividade da torcida. Eles criam aquelas situações, como você disse, de repente a câmera vai no segurança do estádio, segurança não é segurança coisa nenhuma, ele é um grande bailarino, E ele ele começa. dança e já puxa todo mundo dançando, são ações maravilhosas, né? Legal. Então deixou uma história bacana. Sim, sim. bom. Da hora, legal demais. Você estava comentando, né, sobre essa questão do jornalismo. Hoje, aí é uma dúvida que eu tenho, que eu queria tirar com você. Hoje não tem mais a necessidade, né, por lei assim, de você ter a formação de jornalismo, Sim, né, para a você atuar. faculdade, né? Como é que é isso para você, assim? Porque você teve a sua formação, Sim. pegou essa transição, como é que é isso para você? Eu peguei tudo, né? Porque quando eu comecei não tinha faculdade de jornalismo e não havia a exigência de, Uhum. né? Depois vieram as faculdades de rádio e TV. Então os produtores faziam Passaram a rádio e fazer TV para ter essa técnica operacional, Sim, para sim. saber escrever um roteiro e tudo mais. Mas em geral os apresentadores e os âncoras não tinham a faculdade, mas tinha uma larga experiência de Sim, jornalismo. sim. E o MTB era concedido pelo Ministério, é concedido pelo Ministério do Trabalho, mas era concedido por uma relação de trabalhos que você juntava e comprovava. E aí você tinha o seu registro Entendi. feito. Entendeu? Parecido com o DRT também, né? Muito parecido com o DRT também. Hoje o DRT já você tem que ter cursos sim. técnicos. O exame de bancada é muito difícil hoje para você conseguir o DRT. Existe o exame de bancada, Porra. mas não é fácil, não é para qualquer um. Como é que- Entendeu? como é que Grandes é isso? talentos Conhecimento, acabam se perdendo porque não passam pelo exame de bancada. Curiosidade, conta pra mim, como é que é isso? O exame de bancada, você vai passar por uma bancada julgadora, onde você tem que fazer aquela interpretação ridícula que o ator sofre muito. São as interpretações mais difíceis para se ver. Monólogo, situações colocadas ali pela bancada para você fazer, Entendi. interpretações absurdas do riso ao choro. É muito difícil. Entendi. Tem a impostação de voz, porque o cara que vai fazer teatro, ele tem que ter uma postura vocal e uma força muito grande Muito sem grande, gritar. né? Sem gritar. Sim. Ele tem que ter uma potência de voz Impostação, né? sem gritar. Ele tem que estar falando o texto dele aqui para que o cara da última cadeira entenda o que você está falando sem berrar. Senão, você imagina você assistir
Uma peça de teatro, todo mundo berrando, porque perde totalmente a interpretação, né? Imagina. Exato. Ô, meu amor, aos berros. Aí já vira Já muda. uma né? ofensa. Você muda o texto do Exato. negócio. Hoje existem aqueles microfones pequenos, imperceptíveis, inclusive, Sim. e que todo mundo acaba ouvindo. Mas na época não tinha. Na Era época outra não tinha. tecnologia também. Então você tem que ter a impostação de voz, a postura, né? Muitos atores de teatro, o ator de teatro é muito bom, ele é fantástico. Muitos atores de televisão não conseguem fazer teatro porque está acostumado com isso, é o enquadramento. Sim. Então o Aí ele enquadramento tá ele é o preso galã, ali. aqui ó, tá? É o famoso close-up, que é aquele fechadinho, tá bacana. Teatro não, teatro é corpo. Teatro é corpo. Sim. Existem atores que te fazem rir com um gesto de corpo que em televisão seria impossível você conseguir ver isso. Então é quase que assistir jogo pela televisão e jogo no estádio. Sim. Sai uma briga na área, a televisão tá mostrando a bola no ataque. Mas E você... o interessante tá lá na área, o bate-boca, a bufetada, Sim. né, a provocação. É diferente. Entendeu? É bem diferente, né? E eu peguei essa transição, como você disse, depois daquele momento que só podia ser com o diploma. Cara, infelizmente a gente teve que aturar pessoas completamente despreparadas para ancorar. E tinha um diploma e que... Ok. Eram culpadas? Não, culpada era quem colocava. Exato. A forma, Quem chegou colocou aquela pessoa ali, mas assim, eu confesso que eu não sou um ser humano tão bom assim, que de cara eu tive essa percepção. Primeiro eu odiei, depois eu entendi. Sim. Falei, cara, a culpa não é dele, calma. A culpa não é dele, a culpa é de quem colocou ele ali. A princípio, Mas em pode. princípio você fala, meu, natural. pelo amor Pô, de natural, Deus, né? que é isso, né? Passei por situações incríveis, assim, de eu ser contratado por uma emissora de televisão. Eu não vou falar o nome até porque ficaria muito... que é uma grande crítica, inclusive. Eu fui contratado para cobrir férias de um jornal, de uma grande emissora, porque o jornalista ele sai de férias. É preciso que você tenha alguém. Eu fui contratado, assinei o contrato, tudo pronto. Na minha estreia, depois de ter feito piloto e tudo mais, para quem não sabe, piloto é um teste que a gente faz para ver se está tudo certo, tal, testa microfone. Já microfonado, maquiado e trocado no camarim, entra então a produtora e a diretora. Na época eu tinha 50 e poucos anos. E eu fui comunicado de que eu não poderia fazer o jornal porque a menina que estaria comigo ao lado na bancada tinha apenas 22 anos. E que o negócio não ia ficar legal. Segundo a palavra dela, assim, não vai bater, sabe? Ela é legal, ela é jovem. Você tá fora do... Cara, aquilo pra mim foi um tiro na testa. Que feio isso daí. Né? Porque ela vinha da faculdade mantenedora da TV. Então tinha toda aquela... Tinha que ser da universidade, tinha que ser formada por jornalismo por aquela universidade para estar naquela bancada. Já entendi. Ao lado de um colega que também viesse da mesma linha. Sim. Depois institucionalizou-se isso, né? Então, cara, eu fui mandado embora no camarim, com um contrato assinado. Que é isso? E o pior de tudo isso é que eu já tinha uma história. Sim. Uma história maior do que a idade daquela menina de vida. O que ela tinha de vida, eu tinha já de profissão, muito mais. Com certeza. E inclusive eu me lembro muito bem disso. Ela entrou com uma prancheta e ela falou assim, viu seu... Então ela foi ler o meu nome. Ela nem conhecia. Para falar, viu seu Gil Latoreira. E eu falei para ela... Parou aqui. Foi um tiro na testa. Chega, né? Faltaram palavras. Eu só comentei o seguinte, gozado. Esses mesmos 50 e poucos anos que eu tenho, que você está citando agora aqui na bancada, eu tinha uma semana quando eu assinei o contrato, fiz o piloto, só agora vocês viram que existe uma diferença de 21 para 52? Ela, não, veja bem, eu falei, não, ok. Eu fui embora. Fui embora. Cara, a pior coisa que teve é você chegar em casa, no meu caso, a minha esposa estava assistindo a TV. Esperando a minha estreia. Cara. E ela não viu. Cara, o que aconteceu?
Algumas outras pessoas, amigos, sabiam, também Estavam estavam. ali esperando. Então foi uma né? mistura de vergonha, com desprezo, com descaso. Cara, eu fiquei uma semana sem fazer a barba na minha casa, dentro de casa, sem pandemia, mas com medo de sair arrasado. Me pagaram, foi ótimo, que eu ganhei. Pelo menos isso, né? Mas é Mas chato. foi horrível. Nossa, não imagino o que você Horrível. sentiu. E aí, eu acho que eles perceberam que essa coisa de botar uma exigência dessa para esse tipo de coisa não ia dar muito certo. Seria a mesma coisa a gente falar o seguinte: olha, para ser craque de futebol, precisa passar pela escolinha X. Cara, aí você vai perder um Maradona, um Messi, um Neymar, um Sócrates, porque eles não passaram pela Sim, escolinha exatamente. X. Sim. Sacou? Aí você vai ter, eu não vou citar nome aqui também por respeito às pessoas, porque esse jogador perna de pau também não é culpado. O culpado é o maldito técnico empresário que coloca ele lá. Coloca ele pra Mas você jogar. tem lá o Zé Ruela, que não faz gol de jeito nenhum e ganha 150 pau por mês, entendeu? Sim. Pô, Cara, tem é muito tem difícil isso, né? Imagina você exigir de um grande ator que tivesse uma formação universitária. Tá, o que seria? Do Charlie Chaplin? Putz. Ele não teve. Nossa. Você vai me falar que ele teve? Não teve. Eles não tiveram, Teve. né? Tantos grandes nomes do cinema e da própria televisão brasileira, que a Sim. televisão brasileira era muito jovem, mas ela não tinha o curso de faculdade. Sim, A sim. Hebe Camargo, que foi uma das, para mim ainda é a maior apresentadora de televisão. Cara, eu ia te falar, eu sou muito fã dela, assim. Cara, a Hebe Era, não né? teve. A Hebe, coitada, ela chegou aqui e falou, quero fazer. E fez. Ela era Ela, muito ela boa. entrevistou embaixadores como repórter, como jornalista, e ela não era jornalista, Sim. entendeu? Mas era As jornalista de maiores fato, né? entrevistas vieram do sofá da Hebe. Sofá da Hebe era um clássico, né? Aí você vai exigir que ela tivesse Sim. isso, Sim. né? Ok, aí você coloca um cara que teve a faculdade. Eu não sou contra a gente, eu só estou colocando alguns pontos. Sim. Extremamente importante, sim, esta formação. Mas além da formação, é preciso ter talento. E o talento não vem de uma faculdade. Sim. Para tudo. Um grande advogado não ganha a maior causa do planeta recém-formado. Com Ele certeza. não consegue. Com certeza. Mas ele precisa da OAB dele. Ele Sim. precisa da teoria da universidade. Mas ao longo da vida, ele vai ter experiência e vai se tornar talvez o maior causídico do país. Mas com experiência. Entendeu? É, a experiência. Então tem que ter a dose certa. E mais do que a dose certa, a capacidade de quem está no comando de entender Sim. isso e administrar bem essa Acho situação. que esse que é o grande lance, né? Quem Né? tá no comando Quem está no comando. é o responsável. E eu amo todo mundo, cara. Eu não tenho nada disso. Eu fui diretor-geral e de programação da TV da Gente. Uma Verdade. TV que veio pro Brasil, Verdade. onde só trabalhavam negros. A TV do Netinho de Paula. E aí, como Ela é que era isso pra você? Totalmente focada. Mas eu fui convidado porque para o que eu fazia, não tinha Não tinha ninguém necessidade. capacitado para exercer a função. Mas, então, era uma norma da emissora. Da casa. Sim. Era o objetivo da casa. Uma Sim. TV feita de negros para negros. Legal. Ok? Legal. Então eu fui para lá para cuidar de cinema. A programação de filmes eu cuidava. Porque eu já era dublador, já trabalhava com distribuidora. Na época eu fiz a junção e a distribuição da National Geographic no Brasil. Pô, Então eu era do mercado. muito louco. Fui fazer esse trabalho. Muito bom. Muito bem. Aí criou-se a necessidade de uma direção de programação e artística Dentro da emissora. naquela situação. Eu já trabalhava com o Netinho gentilmente falou, Gil, vamos formar alguém aqui? Vamos formar alguém aqui, claro. E nesse vamos formar alguém, a televisão já estava andando, foi indo, e ele, ele era o presidente e a vice-presidência, ele falou, não, vamos fazer uma reunião aqui e acabou, você vai ser ponto final. Deixa. Nunca fui rejeitado, eu quero deixar isso muito bem Legal, claro. legal. Nunca fui maltratado, sempre fui tratado com muito respeito, E talvez aí criou-se então a tal da diversidade. Não é preciso ser gay para falar sobre isso,
para entender isso. Não é preciso ser, Empatia, né? sabe, cara? totalmente evangélico para poder discutir sobre religião ou sobre efetivamente aquele assunto. Não é preciso ser corintiano, palmeirense ou são paulino para falar de uma mesa redonda. Basta conhecer o futebol, Sim. né? E aí começou essa tal da diversidade, que eu acho fantástico. Então nós podemos sentar aqui, eu comentei com vocês, eu fiz uma entrevista essa semana, talvez não a mais difícil da minha vida, talvez a mais curiosa. O grau de dificuldade estava, talvez pela falta de conhecimento e vivência do assunto, que é muito importante para um jornalista. Sim. Ele só faz um bom trabalho quando ele conhece muito bem o assunto e vive aquilo. Está inteirado, vive. Então eu fui fazer uma entrevista sobre um assunto que eu nunca vivi, conheci de ouvir falar. Sabe conhecer países por cartão postal? Sim. Porra, é lindo. É lindo, cara, mas você sabe o tamanho? Ah, mais ou menos assim. Assim não, esse é o cartão, cacete. A Torre Eiffel é assim. Mas ela é gigantesca. Sim. Né? Eu sempre imaginei que a Estátua da Liberdade fosse gigantesca. Por quê? As tomadas, prestem atenção, da Estátua da Liberdade são sempre feitas do alto. E para mostrar essa superioridade dela, essa importância e essa imponência dela. Sim. Cara, quando você chega perto, ela é nanica. Porque você tá olhando de baixo para cima e fala, cara, esperei Era tanto isso, né? Vim até aqui. E aí, se você for pensar, faz sentido. Cara, ela foi dada de presente, ela veio de barco. Sim. Se ela fosse gigantesca, Não teria como é que você ia levar né? aquela porra? Verdade. Não dá. Sabe, alguém te dá, sei lá, as torres gêmeas montadas. Ó, tira aqui da Rússia e leva pra vocês em Nova York. que jeito? Cara, tá bom. Ou eu derrubo isso e construo uma lá, ou obrigado, sabe? Eu ganhei um pônei uma vez. Cara, eu morava num apartamento. Eu falei pro cara, obrigado, velho. O que você vai fazer com O cara tinha pônei, um né, aras e cara, me deu um no pônei. apartamento? Eu falei, cara, Obrigado. Mas você pode ficar com ele aí? Posso. Eu ganhei e nunca nem vi se ele, nem sei se ele morreu. Não sei se vai ficar bom na minha garagem, né? Então tem coisa, cara, que não dá pra você, Demais. né, fazer, administrar. É aquele tipo de cara que ganha a Mercedes num programa de auditório, o cara não tem dinheiro pra andar de ônibus, velho. O que ele vai fazer com a Mercedes? Né? Enfim, é isso. Eu passei por todas essas transições, são transições difíceis. Não é fácil administrar isso. Falta, e que as coisas depois com o tempo vão se adequando, é o bom senso e a adequação. Certo? Sim. Você vai se Nessa adaptando. questão do jornalismo aconteceu isso. Houve o bom senso e a adequação. Entendeu? Certo. Então você tem que ter alguém competente, capaz e alguém habilitado. Pronto, você juntou as duas coisas. Melhor casamento, né? Né? Você tem o Perfeito. habilitado que veio da universidade. Sim. E você tem o capaz, o competente, o talentoso, aquele cara que, né? Tem a habilidade, Que habilidade. de não é? estrada, de vivência. O Garrincha não sabia falar, cara, mas jogava a bola no pé dele. Putz, é. Então o que ele faria? Não deixa o Garrincha fazer a coletiva de imprensa, cacete. Simples. Bota outro, Pois é. né? Sim. E deixa ele fazer gol. Aí o Pelé dava a coletiva, o Pepe, que era um cara articulado, falava muito bem, Sim. o Zagallo como técnico, mas não vai pôr o Garrincha, pô, ele não sabe falar, né? Tudo o que é adequação e bom senso. Então nós atingimos isso. Eu acho que nesse ponto da adequação, justamente, né? A TV, por ser muito nova, a TV brasileira. TV é muito nova. TV brasileira é muito na nova. O Brasil é nossa muito área, novo. Na nossa área de técnico de áudio também, tem esse negócio de começou há pouco tempo. Sim, É tudo muito novo. sim. Tem informação, né, deslocada para tudo que é Totalmente. lado. Então acaba ficando um jeito certinho para chegar lá e um outro jeito todo torto. Felipe, a questão Muito claramente, assim. Então A o cara vai entrar naquela faculdade X, vai passar Isso. pelo caminho X para chegar em X, ou ele vai ficar por fora Por fora. tentando de tudo. Um zigue-zague ele até chegar no... E o que vocês que são de tecnologia, eu sou analógico. Vocês são digitais. Mais ou menos, Não, viu? mas eu sou é. totalmente analógico. Meu celular, vixe, tem hora que eu tenho vontade de meter o pé nele, porque eu não sei nem o que ele tá querendo falar pra mim. O Waze, qualquer dia o Waze me esbofeteia, sabe? Cara, não é possível, velho. Manda você entrar à direita, você vai pra lá, sabe? É um horror. Mas a velocidade da informação e das mudanças atualmente é gigantesca. Sim. Se isso acontece
com os fatos, imagina com a tecnologia. Com certeza. Então, para o cara estar inteirado nisso, para ele estar antenado, ele tem que estar focado O tempo nisso inteiro. o tempo todo. É. Vocês frequentam mais do que eu. Eu vou como jornalista para fazer entrevista nessas feiras de tecnologia. Eu fico abismado com as tecnologias que existem. E eu sou da televisão do dinossauro. Aquelas câmeras pesadas, Mas, grandes. Gil, você viu passar tudo isso também. Hoje Eu vi. Como E aí que hoje foi? eu vejo um estúdio num notebook. Muito louco, né? Você fala, cara, não Uma é possível. transmissão acontece com uma pessoa ali. A gente falou do TP. Sim. Antigamente o TP, sabe o que que era? Era exatamente esta mesa com um rolo de papel. Sabe papel de embrulho, de armazém, que é aquele rolo? Sei. Aquele um rolo metro ficava de lá largura. embaixo. A pessoa escrevia Canetão, nesse né? rolo, no canetão. Alguém ficava virando isso e esse papel passava aqui. Isso era o TP. Se o cara tivesse uma câimbra, ele derrubava o apresentador porque E o braço ficou dele parava. anos nesse formato, né? Anos. Quando a gente se libertou da lauda, porque antigamente o jornal era Lauda. papá, era lauda, Sim. Sim, né? Cara, hoje tem TP no celular. sim. O camarada sai para fazer uma externa, Ele consegue fazer pelo... aí você fala, nossa, esse repórter é maravilhoso, não? Ele tá no meio da rua, olha que texto. Tudo bem, não quero desapontar, mas a maioria é um TPzinho no celular, tá lá. Sim. Ele é maravilhoso, ele dá um resultado ótimo. Eu acho fantástico. Porque essa coisa de ser muito natural, televisão é legal, mas quem assiste televisão quer ver coisa bonita. Você quer ver coisa Com chata? Você certeza. vem aqui, fala comigo pessoalmente. Televisão tem que ser uma coisa bonita, Mágica, né? bonita, mágica. Uma roupa bonita, porque cria tendência. Tudo chama atenção. Um cabelo diferente, porque ele vai criar moda, não é verdade? Sim, sim. O texto tem que ser bem falado para que as pessoas aprendam a falar e peguem aquela palavra, né? Às vezes o jornalista fala uma palavra bonita e o cara usa totalmente num conceito errado. Outro contexto, assim, Mas ele acha Mas bonito. aprendeu lá. Ele acha bonito. Sim. Né? Sim. Ele fala, olha que palavra que o cara falou ali. Hoje eu vou usar essa palavra. Né? Ele escuta lá abundantemente. Ele fala, meu salário veio abundantemente. O cara que ganhou, coitado, um salário mínimo de abundante aí só tem a desgraça. Ele não sabe colocar. Otimista demais ele. Então, tem isso. Sim, né? sim. Mas a TV sempre teve esse propósito, né? De Sempre. De ser grandes espetáculos, né? Joãozinho 30, talvez um dos maiores carnavalescos do Rio de Janeiro, perguntado sobre o que era o carnaval e por que ele fazia aquelas coisas tão caras para um público tão pobre, ele disse: pobre gosta de ver coisa bonita, riqueza. Desgraça e pobreza, basta a vida dele. Eu acho que eu já vi essa fala dele. Cara, É. ele deu outra conotação pro carnaval. Mudou O carnaval a chavinha. virou uma coisa Do Rio de Janeiro, então, maravilhosa. É. Maravilhosa. Você vai assistir um carnaval no Rio de Janeiro para ver o cara esfarrapado, vestido de Vai, mulher? Não, cara. né, Deixa pô. o cara fazer o bloquinho de rua que você olha, dá risada e pronto. Você vai pra avenida para ver um puta espetáculo. Perfeito. Acho que é isso. Entendeu? Eu acho que é isso. Isso é com a televisão, é com a rádio, é com o podcast. Cara, vocês têm um trabalho para fazer esse cenário bonito. Para quê? Não seria mais fácil a gente tá de cueca aqui falando só no microfone e dane-se quem quer assistir, basta ouvir? Não, tem todo o cuidado. Por quê? Porque quem tá em casa quer ver isso, gosta de ver isso. Isso é televisão, isso é arte, entendeu? E por isso que o artista tem esse nome artista. O cara fala, que coisa linda, ele é um artista. Que coisa linda, ele é um artista. Ninguém fala, que bosta, ele é um artista. Não! Ele não é um arteiro, ele é um artista. verdade. É verdade. Todo mundo é assim, Que seguido bosta. disso. Que lindo. Esse cara é um artista. Sim, sim. Que música linda. E aí, Esse cara é um gênio. Aí, é um dependendo do artista. nível dele, perguntei, e você trabalha com o quê? Aí é sacanagem. Dependendo do nível Não, do cara, né? Eu já ouvi Você é isso. lindo Você é artista. jornalista, sou, pô, é legal. E você faz o trabalha quê? Mas você trabalha com o quê? Às vezes eu falo, eu trabalho com a tua irmã, na sociedade lá, daquele negócio, lá embaixo, bem frequentado, inclusive. Pô, mas sacanagem essa pergunta, né? Eu cansei de ver. Isso acontece. Cansei de ouvir. Quando eu fazia novela, nossa, até a você é família. ator, Até a família perguntava, mas como é que você vive do quê?
Eu já sempre tive essas respostas rápidas. Fiz um negócio com a tua irmã, ela não te contou? Abrimos um negocinho, tá indo muito bem. Sabe? Porque você é taxado como... Por exemplo, e não vai longe, hein? Sem discriminação. YouTuber. Sim. Pergunta, fala para uma pessoa de 70 anos, a sua neta é YouTuber. Ele vai achar que ela é prostituta, de repente. Ela é o quê? YouTuber. Vai viver do quê? Ainda é muito vulgarizado, né? Vai Mas trabalhar. Sai desse quarto e vai trabalhar. Vai trabalhar, vagabundo. E tem um monte de Né? vagabundos milionários. milionários. Pô, tá maluco. Não é? Tem muito. Então, Mas essa mudança é muito legal. essa colocação que você fez é para a vida. São as etapas, as mudanças, as evoluções num total que você tem que estar adaptado. Se congela e volta daqui 20 anos. Cara, você está totalmente perdido no mundo. Sim, ainda mais com tanta informação, um ano já muito, é muito tempo, Você falou do fax, eu vim da máquina de escrever, eu escrevia os textos de jornalismo na máquina de escrever. Para jornal, com carbono, que não podia errar, que você tinha que mandar a cópia para impressão. E quando não, tinha que fazer a gelatina. A gelatina era a Xerox de hoje. Gelatina é uma coisa que não dá para explicar. É muito arcaica. É um papel que você passava com álcool, era uma gosma. O mimeógrafo. O mimeógrafo era a evolução da gelatina. Da gelatina. Gelatina era uma gelatina. Uma coisa gosmenta. Que você punha no negócio, e punha o papel e passava um peso em cima. Era nojo. Pesadão, né? Era um nojo aquilo. Da época da edição, do corte de tesoura na fita. Na lâmina, né? Você ia com a tesoura, depois com o estilete, numa grande bancada, juntava e aí dava aqueles pique na tela. Pique, era pique. A junção Era justamente a junção da edição. Da fita ali. Você sabe o que é isso? Hoje tem crossfade, olha que legal. Cara, hoje você consegue fazer um imbecil ser sapateador com a edição. Né? Muito bom. Você consegue isso. É evolução. Essa é a evolução. Num todo, no carro, na casa. Hoje você faz pipoca de micro-ondas, né? Mas precisou inventar o micro-ondas para ter aquela pipoca fedida dentro de casa. Foi uma evolução, né? Das coisas. Tudo é assim. Tudo é assim. Legal. E esse momento de pandemia que a gente teve, cara, a gente aprendeu coisas que eram inimagináveis. O que a gente fez de dentro de casa, artistas fizeram shows, jornalistas fizeram jornais com participação pelo Skype, pelo Zoom, pelo sei lá o que, entendeu? Tudo mudou. Foi uma evolução. Eu queria ter tido a ideia de fabricar máscara em março, há 10 anos atrás, cara. Por que eu não inventei o álcool em gel num potinho desse tamanho? Entendeu? Cara, é isso. Mas essa experiência também, eu acho que a gente falou disso, acho que uns 2, 3 programas atrás, de como mudou os cargos no audiovisual, né? Nossa. Como mudou, assim, o que a gente tinha de padrão antes se destrinchou, né? Sim, se destrinchou. Sim. E hoje um mesmo funcionário faz a função de 3, 4. E a coisa ficou muito rápida. Os serviços mudaram. A coisa ficou muito rápida, entendeu? Hoje quando você fala em vídeos de 6, 7 minutos, esquece. Tem que ser uma coisa de 1 minutinho, 2 minutinhos. Sim. E para ir pra depravação, ninguém assiste um filme pornô de 1 hora porque todo mundo sabe que é mentira. O cara que assistiu o Amador de 2 minutos, que fala, isso é verdade. Ele se identifica. Isso é verdade. O cara se identifica. Isso é verdade. Muito bom. E começou e terminou. Entendeu? Aquele filme de 1h20. Boa. O cara fala... Cara, boa. Aí, o cara enjoa. Tem uma pergunta Ele boa enjoa. Ao que vocês acham que se deve o podcast ter subido tanto, já que todos trabalham com formato grande? Podcasts abaixo de 1 hora são pouquíssimos. Você sabe o que foi? E tem sido consumido assim de 3, 4 horas, sabe? Vamos lá. Primeiro, a quantidade de desempregado, jornalista e desempregado que pintou num primeiro momento foi muito grande. Sim. E eles tinham mais do que a necessidade financeira, a necessidade de continuar dando opinião. E alguém inventou, grava e a gente bota.
Gravou, botou, gravou. E você vê grandes nomes com canais no YouTube ou fazendo podcast. Sim. Paulo Henrique Amorim, antes de falecer, tinha o seu canal no YouTube, dando as suas opiniões livres de qualquer censura ou limitação. Entendeu? Hoje, grandes jornalistas vivem de podcast. Saíram de grandes emissoras e estão no podcast. E o podcast nada mais é que a palavra podcast. Ó, podcast. Sim. Não é bonito? Podcast. Twitter. Soa bem, né? Não é bonito? Bonito. Sabe o que é podcast? É um programa de rádio agora com câmera. Ou não. Sim, Ou não. É isso. E com uma diferença. O rádio, AM, FM, eram ondas abertas em que as pessoas que faziam tinham que entrar ao vivo e falar. Ouviu, não ouviu? Bem feito. Sim. Acabou. Passou. O podcast está lá. Fica ali salvo. Eu escuto agora, eu escuto daqui a pouco, eu escuto amanhã, eu escuto inteiro, eu vou escutá-lo no meu tempo. de pedaço em pedaço, ao meu tempo. No banheiro, na academia, fazendo no exercício, trânsito. no trânsito. Ou quando a mulher tá falando, você põe e fala que você tá trabalhando. Não, entendeu? total, me identifico. Isso. É que a palavra é bonita. Podcast. Assim como é o stand-up. O stand-up nada mais é do que os primeiros humoristas que faziam shows. Sim, sim. Chico Anísio, Jô Soares, Costinha, Dercy Gonçalves. Renato Aragão fazia. O José Vasconcelos. O José Vasconcelos. Ninguém sabe. Poucas pessoas sabem. Não é ninguém, que eu também não vou ser tão. Poucas pessoas sabem que o stand-up começou com um brasileiro. José Vasconcelos foi o cara, o humorista, que fez o primeiro stand-up. Que era... Ele foi para Nova York e fez. Cara limpa. Falando, contando o dia a dia, juntando as piadas, né? Ele era contador de piada e ele resolveu fazer um show diferente. Eu vou contar uma história juntando todas as minhas piadas. E aí eu vou unindo as piadas. Então entrava a piada do tanque, a piada do carro, a piada da farmácia. E ele montava o show. Ele montou o show. Esse foi o primeiro stand-up. E aí hoje, o que é o stand-up? O cara pega um tema... casos de família. E ele vem contando. O que é o caso da família? Ele vai contando uma série de piadas, situações verdadeiras, que são as mais engraçadas, e tornam-se aí o stand-up. Né? É isso. É isso. Gil, a gente tem conversa aqui para horas de quem gosta podcast. de perder tempo e ouvir bobagem, fica aí, cara. Perca seu tempo. Que é isso. Perca seu tempo. Pô, mais uma vez, assim, eu agradeço por aceitar nosso convite, assim, um prazer de conversar contigo, assim, eu ainda não tive, né, não tinha tido esse privilégio, então agradeço demais. Eu que agradeço, muito de coração, tenho um carinho muito grande pela família do nosso querido Pádua Saraiva, e já é de longa amizade, então mais do que o carinho que eu tenho é o respeito e a admiração que eu tenho por vocês que fazem um trabalho como esse. Então para mim é uma honra, é um prazer, e contem comigo sempre que quiserem. Tô aqui. Gratidão. Muito obrigado, gratidão. Gente, não se esqueçam de se inscrever, curtir, deixa o like aí, manda esse vídeo pros amigos, para quem mais? Facebook, Instagram, Twitter, Tinder não. Tinder tá? Tinder não. Não estamos no Tinder. E não mande para nenhum oficial de justiça, que eu não quero ser identificado. É isso aí. É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Gratidão, gente. Gratidão. Obrigado.